Olá, pessoal! Estamos juntos novamente, não é? Hoje nós vamos continuar a falar de redação dissertativa argumentativa. Na aula passada eu expliquei que era uma dissertação argumentativa. Hoje nós vamos ver a estrutura do texto argumentativo, ok? Então vamos lá. Toda redação, todo texto tem que ter princípio, meio e fim, certo? Princípio, meio e fim. Qual seria o princípio, ou seja, o início de uma redação dissertativa argumentativa? Seria a introdução, que nós vamos colocar no primeiro parágrafo. Não que isso seja uma regra, obrigatoriamente tem que ser sempre no primeiro parágrafo. Mas vamos começar fazendo o que seria o mais básico. Então, temos aí a introdução no primeiro parágrafo. O que seria essa introdução? Seria a tese que nós vamos defender. O argumento vem depois. Então, a tese é o nosso ponto de vista. Só lembrando a vocês que esse ponto de vista que nós vamos defender, ele não pode ser um ponto de vista que fira os direitos humanos, que seja incoerente. Por exemplo, se o tema da redação é violência urbana, você não vai dizer que para acabar com a violência tem que matar todas as pessoas, porque isso seria uma afronta até a nossa Constituição mesmo, já que não existe a pena capital no Brasil, a pena de morte. Então, esse não seria um ponto de vista bom. A gente tem que pensar num ponto de vista que a maioria das pessoas tenham esse consenso, aceitem essa tese como relevante e pertinente. Então, seria apresentar aqui qual é o ponto de vista que nós vamos defender. Então, esse seria o primeiro parágrafo. O que viria no meio, ou seja, no desenvolvimento? O desenvolvimento seria exatamente a apresentação dos argumentos. E aí nós podemos trabalhar de 2 a 4 argumentos. Menos de 2, apenas um é muito pouco para você tentar persuadir o seu interlocutor sobre o ponto de vista que você está defendendo. E também mais de 4 não cabe, por quê? Cada argumento tem que ficar num parágrafo. Você mudou o argumento, vai para o segundo argumento, vai para outro parágrafo. Deu um outro argumento, vai para outro parágrafo. Então, a redação tem que ter no máximo, estourando, até porque a maioria das redações pede cerca de 30 linhas, 6 parágrafos estourando. Então, seria o caso, o primeiro parágrafo é a introdução, o último seria a conclusão. Já temos 2, sobram 4. Então, você pode aí ter de 2 a 4 argumentos, que seria de 2 a 4 parágrafos. Então, aqui são os argumentos que nós vamos usar para ancorar, para sustentar a nossa tese, mostrar que é uma tese relevante. E, na conclusão, que seria o último parágrafo, nós vamos retomar a mesma tese que nós apresentamos no início. Isso aqui é importante. A gente não pode defender, numa argumentação, 2 pontos de vista. Ou você defende que é a favor, ou que você é contra. Você não pode ficar em cima do muro. Dizer que por um lado, você é a favor, por outro, você é contra. Porque isso não é fazer uma dissertação, você vai acabar fazendo uma dissertação expositiva. Então, você tem que definir um ponto de vista, defender ele do princípio até o final da sua redação. Então, o ponto de vista que você apresentar na introdução vai estar sendo apresentado também na conclusão. Então, a conclusão é exatamente para isso, para você retomar a sua tese, o seu ponto de vista, confirmando, corroborando, reafirmando o seu posicionamento. Aí depois a gente pode falar um pouco mais, vamos falar um pouco do Enem, a gente fala um pouco sobre a proposta de intervenção, que é diferente de argumento, mas aí deixa um pouco mais para frente, aí nós retomamos essa questão. Agora, uma situação que é muito comum é quando a gente vai ler uma redação dissertativa argumentativa, a gente vê que a pessoa coloca o seu ponto de vista e, em seguida, ela fica trabalhando causas e consequências. Isso não é argumentar. Argumentos são, como eu disse na aula anterior, justificativas que vão sustentar e dar relevância ao seu ponto de vista, a ponto de persuadir o seu interlocutor. Como nós, então, vai uma dica. Essa é importante, essa dica. Como eu chamo um argumento para a tese? É simples. Só você fazer a pergunta. Por quê? Ou seja, se você, digamos que o tema da redação fosse a questão racial no Brasil, o preconceito racial no Brasil, eu acho que é óbvio que você vai defender que é preciso combater o racismo. Ninguém vai defender que é preciso ser racista, que isso aí seria um absurdo, incoerente essa tese. Então, você vai defender que é preciso combater o racismo. Então, essa seria a sua tese. É preciso combater o racismo. Como você vai achar argumentos? Você faz a pergunta você mesmo em cima da tese. Por que eu acho que é importante combater o racismo?
a questão racial. A resposta que você achar vai ser o seu argumento. Então, a primeira resposta, porque a própria formação, vou dar um exemplo, a própria formação do povo brasileiro tem a presença de outras raças, como a raça negra. Então, se faz parte da nossa formação do povo o negro, isso é uma questão que tem que ser respeitada. Então, esse seria o primeiro argumento. Aí você faz novamente a pergunta, faz a segunda vez a pergunta. Por que eu acho importante combater o racismo? Aí você vai achar uma outra resposta. Por exemplo, que o racismo provoca a exclusão, a segregação das pessoas que estão sendo ali taxadas, né, como negros, e aí são discriminadas. Então, essa seria a sua segunda resposta, porque o racismo gera a segregação, a exclusão social. Então, esse seria o seu segundo argumento. Seria um outro parágrafo. Você já mudou de argumento, muda de parágrafo. Aí você faz novamente a pergunta para você mesmo. Por que eu acho que o racismo é importante ser combatido? Aí você pode achar uma terceira resposta. Porque a questão racial, o racismo gera violência. Quantas pessoas são mortas por causa do preconceito racial? Quantas pessoas sofrem violências, não só verbais, mas até também físicas? Mas a gente já viu em estádios de futebol, em jogos de futebol, pessoas na torcida fazendo, né, xingando os jogadores, né, que são negros. Então, seria esse o seu terceiro argumento. Você achou a terceira resposta. Se você, digamos, fizer a pergunta novamente e não achar uma resposta, é porque você não achou argumento. Então, não adianta insistir. É melhor você ficar com 2 argumentos bons do que forçar a barra de apresentar 3 argumentos e esse terceiro não ser verdadeiramente um argumento válido. Então, é melhor 2 bons do que 3 sendo um que não tenha validade. Então, se você achou o seu terceiro argumento, você vai ter o seu terceiro parágrafo do desenvolvimento. E aí, na conclusão, simplesmente você vai ratificar, reafirmar o seu posicionamento, que é preciso combater a questão racial no Brasil, o racismo no Brasil. E aí, se você quiser, pode acrescentar um comentário, fazer uma colocação crítica, apresentar uma proposta de intervenção, que aí é o modelo que a gente vai seguir no Enem, depois a gente fala, mas a princípio seria isso. Na introdução a gente apresenta a tese, o nosso ponto de vista, faz a pergunta, a tese, por que eu acho isso, por que eu penso isso, as respostas são os argumentos, para cada parágrafo um argumento, mudou de argumento, mudou de parágrafo, e na conclusão você retoma a tese. Está pronto o esqueleto. Toda vez que vocês forem fazer uma redação argumentativa, façam esse planejamento aqui. Aqui você tem um esqueleto, é igual um técnico de futebol. Ele não joga 11 jogadores no campo para jogar com outro time sem fazer um planejamento. Ele faz o esqueleto do time dele, diz quem vai ficar na lateral esquerda, quem vai ficar na lateral, quem vai ser o zagueiro, quem vai ficar como centroavante. Nós temos que planejar nossas ideias. Sair escrevendo direto é perigoso, que você pode, em vez de estar apresentando argumento, estar divagando sobre aquele assunto e não estar argumentando. Então, fazer essa estrutura aqui, antes de fazer a sua redação, escrever, você já tem ela aqui pronta. Agora é só desenvolver os parágrafos. Beleza, você está com a sua redação pronta e corretamente, coerentemente, argumentativamente. Ok, pessoal? Então, na próxima aula nós continuamos a falar um pouco mais de argumentação. Eu vou dizer quais são os argumentos válidos e aqueles que não são válidos, porque isso também é importante. E, para terminar, não esqueçam, sempre isso. Inscrevam-se no canal, apertem o sininho, deixem as notificações e deixem também o like de vocês. Ok? E compartilhem também com os amigos, né? Porque pode ser que alguém esteja precisando, é uma maneira de ajudar os colegas. Até a próxima. Bye, bye.